Você venha com o coração aberto para essas próximas semanas, até o dia 24 de março, para fazer uma avaliação. Você é ou não um cristão ateu? Essa série é baseada no livro do pastor Craig Groeschel, que está aí, que é o cristão ateu, que é aquele que acredita em Deus. Ele crê em Deus, mas vive a sua vida como se ele não existisse. Ele acredita em Deus. Talvez ele teve uma experiência com Deus. E eu estou aqui para fazer a minha confissão como um pastor evangélico, que eu sou um cristão ateu em recuperação. Nós corremos todos os dias, eu corro o risco de toda semana, de alguma maneira, crer em Deus, mas de alguma maneira, por causa da vida que nós levamos, e viver como se ele não existisse. Eu não estou isento, não sou diferente de você, e o nosso convite é esse, para que hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre essa. A primeira mensagem: quando é que nos tornamos um cristão ateu? A gente está falando de ateu. A gente vê algumas expressões de pessoas que o ateu é aquele que não acredita em Deus. O agnóstico é aquele que talvez ele diz assim: eu não consigo provar, eu não sei se existe ou não existe. O agnóstico é aquele que está em cima do muro. Se você conhece a expressão, o ateu ele declara não há Deus. E nós nos horrorizamos com isso, não é verdade? Você que está aqui, quem talvez fala, que absurdo, como é que pode não crer em Deus? É a mesma coisa como se a Mônica da revista em quadrinhos pudesse falar: Maurício de Souza não existe. É mais ou menos essa a ideia. Mas a verdade, que mais sério do que ser um ateu, é talvez um cristão ateu. E a igreja está cheia delas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus. Nós vamos ler dois textos, eu vou passar na tela também. Mateus 22, 37 a 38. E depois você não precisa abrir, se você não quiser, eu vou passar na tela. E depois 1 João, capítulo 2, 3 e 4, versículos 3 e 4. Mateus 22, 37 a 38. Se você achou, você diz amém. Você, depois 1 de João, capítulo 2, 3 e 4. Diz assim, primeiro texto, se você quiser acompanhar: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amém? Vamos ler mais uma vez todos juntos aqui esse versículo que está na tela, essa primeira parte. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo texto que está em 1 de João, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim, se você quiser acompanhar na Bíblia, ou aqui diz assim, vamos ler todos juntos: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Amém? Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Vamos orar mais uma vez. Eu queria que você falasse com Deus mais uma vez, para que o Espírito Santo faça algo novo nessa tarde, para que Ele te dê uma palavra que seja de Deus, para que Ele traga revelação, para que essa não seja uma palestra, mas seja a palavra viva de Deus. E como eu falei hoje pela manhã, a maravilha da pregação é que Deus mistura as palavras dele com as palavras do pregador. Isso é pregação, e Deus é tão gracioso que Ele separa as minhas palavras das dele e faz você ouvir as palavras dele, porque isso é que muda a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, tememos, trememos, estamos diante de Ti num tema tão importante, e clamamos ao Teu nome, que possamos crer que um relacionamento de amor com o Senhor é mais importante do que qualquer coisa. Por isso nos visita, nos ajuda, nos quebranta, tira de nós todo desassossego, todo paradigma na mente, toda obra maligna, toda ansiedade. Nós abrimos o coração para o Senhor, para que o Senhor faça algo novo, algo renovado, para que o Senhor nos anime, o Senhor nos visite. Nós queremos Te conhecer, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Uma pesquisa realizada pela revista Seleções no Brasil, na Argentina e em 14 países da Europa, investigou lá quais são as crenças do homem moderno, no que se refere ao plano invisível. Eles fizeram essa pesquisa com algumas pessoas e revelou que 95,3% dos brasileiros creem em Deus. Você sabia disso? Essa pesquisa saiu e 95,3% dos brasileiros acreditam em Deus. Amém? Não é uma coisa legal de ouvir? Que 95% dos brasileiros creem em Deus? Não é legal? Você pode dizer amém? Toda
Todavia, querido, existe uma grande diferença entre crer em Deus e se relacionar com Ele. Existe uma diferença muito grande de dizer assim: eu creio em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, eu vou na igreja. Existe uma diferença entre declarar isso e conhecer a esse Deus, em ter uma experiência pessoal com esse Deus, em ter revelação com esse Deus. Porque talvez você em seu lugar questione aqui. Você está aqui, você nos visita, e glória a Deus porque você está aqui. Você talvez está dizendo assim: mas pastor, crer em Deus não é suficiente? Será que crer em Deus não é suficiente? Não é. Não é suficiente. Você que está nos visitando, você que talvez é um membro dessa igreja, você que diz: eu pensei que acreditar nele já era o suficiente. Eu quero abrir essa palavra dizendo para você que não é suficiente. A palavra de Deus vai dizendo em Tiago capítulo 2, 19: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Então, crer em Deus não é suficiente. Crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único. Crer no Senhor, talvez você está falando: eu acredito nele, eu vim a essa igreja, eu não acreditava nele, eu comecei a colocar a minha esperança em Deus. Crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único, porque crer atesta que ele existe. Quantos creem que Deus existe? Diga amém. Agora, conhecimento atesta intimidade. Conhecimento não é só saber que ele existe. Conhecimento tem a ver com um relacionamento pessoal com esse Deus. É saber que esse Deus está integrado na minha vida. Ele cuida do meu casamento, ele cuida das minhas finanças, ele cuida de mim. E como cantamos aqui, o amor dele não falha. Ele está cuidando de mim. Você só vai fazer a vontade de uma pessoa se você conhecer ela. Você não pode fazer uma vontade de uma pessoa que você só sabe que existe, que você não tem intimidade. Porque a verdade é essa: ninguém confia em quem não conhece. Vamos falar isso? Não é isso que nós pais fazemos com os nossos filhos e ensinamos? Você não pega nada de pessoas que você não conhece. Quantos já falaram isso para os filhos aqui? Não pega nada, nem bala, porque ninguém confia em quem não conhece. Nós ouvimos falar de Deus, dizemos sobre Ele, mas a grande questão é que o amor a Deus é confiança nele. Porque talvez você está aqui em altos e baixos, você quase não veio nesse culto. Você é alguém que não consegue estabelecer uma confiança em Deus. Você tem medo que vai faltar. Você é alguém que vive com ansiedade. Você tem dúvidas do amor dele. Você se envergonha do seu passado. Porque amar a Deus e confiar nele só é possível quando nós temos intimidade com ele, quando nós conhecemos a Deus. Ninguém confia em quem não conhece. Um ateu, ele não crê em Deus. Não é verdade isso? Um ateu, ele não crê em Deus? Um ateu não crê em Deus. Eu ontem partilhei a arte da série no meu perfil lá, e teve uma pessoa da igreja que compartilhou no Facebook, e aí teve uma outra pessoa que eu gosto de ver quem compartilhou, que eu não conhecia, que não é da igreja, que colocou assim: cristão ateu. E aí colocou para uma outra pessoa, que é o presidente da Associação dos Ateus e Agnósticos. E aí na hora eu fiquei com uma vontade tão grande de dar uma resposta. Falar: por que você está perdendo tempo em compartilhar algo de uma igreja se você não crê em Deus? É a mesma coisa eu perder tempo aqui para explicar para você que a fada do dente não existe. Mas aí eu orei por ele. Mas a grande questão é que um ateu não crê em Deus. Agora há uma outra coisa: um cristão ateu se contenta em apenas crer. O ateu não crê. Um cristão ateu se contenta só em crer em Deus. Eu sou brasileiro, eu creio em Deus. Agora um cristão genuíno, além de crer, conhecer e obedecer a Deus, ele serve a Deus de todo o coração. Você pode falar amém? Louvado seja o nome de Jesus. E a minha pergunta é essa: quem é você nessa tarde? Você é um ateu? Você é um cristão ateu? Você é um cristão genuíno? Não importa. Se você está aqui, eu estou feliz, porque você veio ao lugar certo. Se você está aqui é porque de alguma maneira você está querendo buscar a Deus. Eu acho que você não veio aqui por uma outra razão. Você veio porque você quer algo de Deus. Não importa em que estágio você esteja nessa tarde. Talvez nessa tarde você não conhece a Deus. Ou se não conhece a Deus, ou talvez diz: eu conheço um pouco, mas não muito bem, pastor. Eu quero dizer para você que Deus quer que você conheça Ele intimamente a partir de hoje, e viva a vida que Ele planejou para você. Deus tem uma vida especial para você, vida de abundância, vida de paz. É por isso que Jeremias 29:13 vai falando: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. A outra versão diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Diga amém. Se você está nessa tarde buscando a Deus de verdade, sinceramente,
você o encontrará. Você vai encontrar resposta. Você está vendo domingo a domingo? Se você deseja a Deus, não a religião, e diz: Deus, eu quero, eu busco, fala, eu tenho dúvidas. A Bíblia diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqueles que não encontram é porque não buscaram de todo o coração. E essa é a razão profética de Deus. Eu quero deixar um versículo para você antes das lições. Ele está falando: peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Você deseja conhecer a Deus nessa tarde? Você deseja intimidade com Deus? Você deseja uma experiência maior com esse Deus? Eu desejo. Você quer isso? Diga amém. Você deseja de alguma maneira ter a experiência dele conduzindo os momentos de desespero, de silêncio, de inquietação, de escravidão? Então eu quero deixar alguns conselhos para você, para que você deixe de ser um cristão ateu, ou não venha se tornar um. Quer dizer, não, hoje eu creio em Deus. Você sabia que alguém que conhece a Deus hoje pode deixar de conhecer Ele amanhã? Pode perder a intimidade com Ele? Eu quero deixar alguns conselhos para você: não ser um cristão ateu ou não se tornar um. O primeiro conselho é esse: acredite que Deus deseja que você o conheça. Vamos falar todos juntos isso? Acredite. Amém. Se uma pessoa estivesse morrendo e dependesse dessa fala sua, ele ia morrer hoje. Então você vai repetir com vigor e com ânimo. Vamos falar todos juntos? Acredite que Deus deseja que você o conheça. Amém? Talvez você está aqui e diz: Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu da minha família, Deus esqueceu porque na verdade eu tenho feito tantas coisas terríveis, eu estou distante de Deus. Acredite, Ele deseja que você o conheça. É o desejo dele, não é o desejo seu. Se você tem desejo nessa tarde de conhecê-lo, foi colocado por Ele. A Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Gálatas 4, de 8 a 9, vai colocando: antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos. Você entendeu o que esse texto diz? Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecido. Sabe o que essa palavra está dizendo? Deus conhece quem é você, meu amigo, meu irmão. Deus sabe quem é você. Não adianta, se você é alguém que não tem andado com Ele, é alguém que talvez está com muita crise, se esconder de Deus, declarar algo que não é verdade, tentar mentir para sua esposa, para o pastor, para o seu líder de célula. Existe um Deus que conhece você, o seu assentar, o seu levantar, os seus pensamentos. A palavra ainda não foi na sua boca. Existe um Deus que conhece tudo, Ele está no controle, mas há uma palavra verdadeira. Ele deseja que você conheça Ele. Você quer conhecer a Deus nessa tarde de verdade? Como talvez você está falando com o seu amigo. Talvez você tenha um relacionamento com a sua esposa de intimidade, é alguém que lhe é precioso, é um relacionamento pessoal. Deus deseja que você conheça Ele. Agora, o que é conhecer a Deus? Você sabe? Pergunta aí para quem está do seu lado: o que é conhecer a Deus? Salmo capítulo 25 vai falando algo poderoso, de 14. Eu queria que você lesse comigo esse versículo, todos juntos. É um versículo poderoso. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você viu o que está escrito aqui? O Senhor confia os segredos àqueles que temem a Ele. Você já parou para pensar? O Deus Todo-Poderoso, isso não é para pastor, não é para o maior ou para o menor. Deus deseja confiar segredos a você, mas você precisa desejar conhecer Ele. Isso não é um programa, não é vir só no CTM, não é um método. Dizer: eu quero buscar um método, vou comprar um livro, vou comprar um livro cristão ateu e etc e tal. Não, é um relacionamento pessoal de amor. Deus é uma pessoa. Você pode falar: Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Assim como você, muitos falam: pastor, eu não consigo orar, eu não sei orar. Orar é falar com Deus como nós estamos falando uns com os outros, é desenvolver relacionamento, é falar para Ele das nossas emoções, dizer: Deus, hoje eu estou assim, eu estou assado. Senhor, eu quis pegar o meu marido e jogá-lo no janela abaixo, ou a minha esposa. Senhor, mas é para Ele. Deus, olha, eu estou me sentindo dessa maneira, mas tu és o meu Senhor. É derramar a alma diante dEle, é desenvolver intimidade com Ele. Agora, muitas pessoas que estão aqui conhecem a Deus como uma lembrança do passado. Talvez você diz assim: eu já tive intimidade com Deus,
eu já andei com esse Deus, eu já tive um tempo poderoso na minha vida cristã, pastor, e era algo maravilhoso. Eu li a Bíblia, eu estava na igreja, eu estava na oração, mas isso ficou lá atrás. Eu não tenho mais aquela paixão, foi embora, esfriou. Isso, Deus está chamando você para um novo relacionamento com Ele, para começar de novo. Eu lembro que na minha infância eu tinha muitos amigos, eu ainda tenho contato com eles, mas na minha infância eu tinha algumas pessoas específicas que nós passamos anos juntos de amizade. Nós íamos jogar futebol no raspadão, no Naval, na quadra, e era em casa, e era tanta coisa. Nós sabíamos o que um gostava, o que o outro não gostava, e etc e tal, mas isso já faz 20 anos. Aqueles que eram meus amigos, alguns daqueles eu ainda conheço, nós nos abraçamos, mas eu não posso dizer que conheço eles mais. Eu conhecia eles naquela época, eu tinha intimidade com eles naquela época, mas passados 15 anos, eu não posso dizer que os conheço. Por isso que Deus está chamando você para conhecer a Ele, meu irmão. Sabe qual é o problema quando nós não conhecemos a Deus? Você que está aqui, você que às vezes é evangélico, você que talvez tenha a sua religião, quando nós não conhecemos a Deus, nós começamos a fazer suposições sobre Deus. A gente vive do nosso jeito. Não, Deus é bom, Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não faz isso, eu acho que isso agrada a Deus, eu acho que Deus está se agradando. Nós começamos a viver de acordo com as nossas regras. Agora você precisa entender que aquilo que você faz no dia a dia, a sua vida dentro de casa, com a esposa, com o marido, no trabalho, revelam a sua falta de conhecimento íntimo de Deus. Deus se importa com a maneira que você vive. Você pode dizer amém? Mas Ele não está aqui com um revólver, um dedão espiritual, falando: eu estou vendo, viu, Cátia? Tiago, acusando você. O acusador é Satanás, mas ele está dizendo que ele se importa com a maneira que você vive. Nós precisamos nos esforçar por conhecer a Deus. O texto que você precisa guardar e entender é esse aqui, de Tiago capítulo 2, 19. Você crê que existe um Deus? Quantos creem? Digam amém. Muito bem, mas até os demônios creem e tremem. Tem crente que não treme, os demônios tremem. É pouco. Deus, Ele deseja que você conheça Ele. Segundo o conselho de Deus para nós é esse que vai aparecer aqui: creia que Deus deseja desenvolver um relacionamento pessoal com você. Você pode falar aqui, vamos falar todos juntos? Creia. Será que não é poderoso essa palavra que você está ouvindo? Talvez você não está sentindo nada aqui à tarde. E aqui não é para sentir, irmãos. Você quer sentir alguma coisa? Dá um beliscão, pede para alguém te dar um beliscão. Tem muita gente que vem para o culto para sentir, aí ele não sente e o culto não foi bom. Estamos aqui para entender. É claro que quando Deus visita, nós choramos, é maravilhoso. Quando a gente é tocado nas emoções, mas são as duas partes. Não é maravilhoso ouvir isso? Que Deus deseja um relacionamento com você. O Deus eterno, o Senhor dos senhores, Ele quer ser o seu amigo, Ele deseja ter intimidade com você. Atos 17, 27, que está aqui, tem uma palavra poderosa, se você quiser acompanhar, diz assim: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de vós. Deus está perto de você, você sabia disso? Amém? Quando você fala: Deus se esqueceu do meu casamento, essa semana eu só fiz coisa errada, Deus está longe, Deus se esqueceu de mim. A Bíblia diz que não, Ele está perto de nós. Deus não quer se esconder, Ele deseja se revelar. É a gente que brinca de esconde-esconde com Deus. Gênesis capítulo 3 vai falando que após Adão e Eva comerem do fruto proibido, eles tinham intimidade com Deus, eles iam no jardim conversando com Deus. O Senhor começou a andar no jardim, e a Bíblia diz que Adão ouviu os passos do Senhor no jardim, teve medo e fez o quê? Se escondeu. Não foi Deus que se escondeu dele. E a palavra de Deus é a mesma que ecoa até hoje. Onde está você? Onde está você? Onde está você? Onde é que está você? Por isso nós precisamos entender que Ele criou você, Ele enviou os profetas, Ele enviou o seu Filho Jesus, louvado seja o nome dEle. Ele enviou Jesus, dá uma glória a Deus, meu irmão. Ele enviou essa palavra dEle, não é para um pastor ficar pregando aqui. Não, você já viu uma coisa? Não é uma coisa, não, se Deus não existisse, não é uma coisa sem sentido. Você sair de casa num calor desse, para ouvir um pastor falar um negócio, um monte de gente olhando para o meu rosto aqui. Nós só estamos aqui porque cremos que Deus enviou a palavra dEle. Deus enviou a palavra dEle para que você conheça. Deus se importa, mas o problema é que às vezes a gente não tem intimidade com Deus. Vamos fazer uma situação hipotética. Eu poderia encontrar o Ronaldo Fenômeno
no shopping center, posso fingir, e ele está lá sentado, comendo alguma coisa com a família dele. Eu posso chegar: Ronaldo, vai Corinthians, né, tal. Ronaldo, você foi o maior artilheiro das Copas, você jogou X partidas, fez mais de 600 gols, você começou no São Cristóvão, etc e tal, e olha, eu sei tudo da sua carreira, Ronaldo. Me dá um autógrafo, Ronaldo, me dá um abraço, Ronaldo. Era capaz dele me abraçar, mas 3 dias depois o Ronaldo não sabe quem eu sou. Eu conheço o Ronaldo por isso? Eu conheço por saber fatos da vida dele? Será que eu poderia dizer que eu conheço, eu tenho intimidade com ele? Não, porque na verdade eu não tenho relacionamento com ele. Há muitas pessoas que talvez estão aqui nessa tarde e dizem assim: ó, eu conheço a Deus, em algum momento do passado Jesus mudou a minha vida, mas hoje eu não conheço Ele bem. Eu quero dizer para você que esse Deus maravilhoso, Ele deseja que você tenha um relacionamento pessoal, íntimo com Ele, de intimidade com Ele. E não tem a ver com a sua perfeição. Um Deus que quando você orar Ele vai ouvir. Diga amém. Ele quer que você fale com Ele, que você diga: Senhor, eu quero obedecê-lo, eu quero agradá-lo, eu quero ser uma pessoa nova. Chega de altos e baixos, chega de vazio. Sabe o vazio que eu já falei tantas vezes que você tem? É aquele vazio que você está incontente, o trabalho não dá, o casamento não dá, a casa está feia, o tênis está velho, o salário é pequeno, a igreja está mal, o pastor está mal. Tudo isso é um vazio, e ele só vai ser preenchido com a presença desse Deus, com a revelação desse Deus que não está distante de nós. Terceiro, sabe o que Deus quer para que você não se torne um cristão ateu? Busque intensamente ter intimidade com Deus. Vamos falar isso? Busque intensamente ter intimidade com Deus. Sabe por que nós não temos intimidade com Deus? A culpa não é dele. Deus está aí, Deus te ama. Fala para o irmão que está ao seu lado: Deus te ama. Amém? Deus te ama apaixonadamente, Ele te ama apaixonadamente. Deus é apaixonado por você, de verdade. É você. Essa série vai falar de algumas coisas. Quando é que você se torna um cristão ateu? Semana que vem, quando você se envergonha do seu passado. Quando é que você se torna um cristão ateu? Quando crê nele, mas não acredita que Ele te ama. Vai ser essa série, Deus vai falar. Mas a grande questão é que Deus se importa com você. A Bíblia vai falando em Tiago: aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. O grande problema é que nós não nos achegamos a Ele. Primeiro, no culto, você está no culto, talvez prestando atenção, talvez dormindo aí no seu lugar. É muito pouco. Nós precisamos buscar intensamente intimidade com o Senhor. Nós precisamos sentir amor, desenvolver o amor por Ele. Por isso que o Salmo 63, de 1 a 4, Davi faz semana: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário, avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aleluia, louvado seja o Senhor. O Teu amor é melhor do que a vida, Jesus. O amor de Deus precisa ser melhor do que a vida. Será que o amor de Deus é suficiente para você? Será que o amor de Deus satisfaz a sua alma? Será que Ele satisfaz a sua família? Eu não estou falando que você tem que jogar os seus projetos fora, parar de estudar, parar de desejar crescer. Mas será que você tem desejado buscar esse tipo de amor? A Bíblia diz que nós precisamos o quê? Prosseguir em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos. Isso tem a ver com intensidade. Busca. E busca dá trabalho. Essa é a parte que cabe a você. Ler a Bíblia, buscar ao Senhor, vir na oração, jejuar, colocar isso na pauta. Mas será que isso é importante para você? Você está no Big Brother Brasil, e se eu perguntar, não tem medo de mentir, o Big Brother está em qual edição mesmo, irmãos? Você sabe qual que é? 13, não é? Imita lá, não é 13? A gente sabe quantas edições tem o Big Brother, mas não sabe quantos livros tem a Bíblia. Não conhece a palavra de Deus, não sabe quantos capítulos tem Naum, não sabe quantos capítulos tem Abacuque, não conhece. Nós às vezes revelamos pelas nossas ações o quanto nós desejamos ou não. Nós precisamos crescer no amor de Deus, porque Deus fala conosco, Ele direciona a nossa vida. E há momentos em que Ele parece que está distante, há momentos que parece que Deus está longe, sabe? Eu tenho buscado intimidade com Ele, mas Ele está perto de mim, porque é pela fé.
Quantos têm passado por desertos na sua vida? Não é assim. Às vezes parece que a oração não passa do teto, às vezes parece que Deus se esqueceu, mas quando nós temos intimidade com Deus, nós começamos a entender: não, Deus está perto de mim, Ele não me abandonou, Ele disse que através de Jesus o amor dele jamais vai mudar, e eu quero intimidade com esse Deus, eu quero buscar intimidade intensamente, para que eu ouça a voz dele, para que Ele me preencha, para que a glória de Deus caia na minha casa, na minha célula, no meu trabalho. Esse é o Deus que nós servimos. Em último lugar, sabe qual é o conselho de Deus para nós? É esse: confie plenamente a sua vida a Deus. Vamos falar isso? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, encoraja ele, fala: confia a sua vida nesse Deus, confia nesse Deus, confia completamente nesse Deus. Salmo capítulo 9, versículo 10, outro verso para você anotar e memorizar nessa semana. Memoriza a palavra do Senhor. Você vê como a gente memoriza? Tem música, talvez você nem escuta essas músicas seculares que estão aí, mas não gruda na sua cabeça. Fala a verdade, porque é assim que você fala: meu Deus, que coisa terrível, eu não tenho CD, eu não escuto, mas não cola. Como não é assim? Eu lembro que eu fui pregar no Rio de Janeiro, tinha uma dessas músicas, eu nem lembro qual que era, não vou lembrar agora. Eu estava indo pregar no Congresso dos Jovens, e aí começou a tocar aquela música, sem brincadeira, não desgrudava da minha cabeça. Eu falei: irmãos, olha por mim, porque o diabo colou o negócio da minha cabeça. Não é fácil, as coisas que não são espirituais. Memoriza a palavra de Deus, memoriza a Bíblia, troca os pensamentos do mundo por pensamentos de Deus. O Salmo 9, versículo 10 diz assim, presta atenção: os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda Ele por essa palavra. Você acredita? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, jamais abandonará aqueles que buscam o Senhor. Você busca Deus, querido? Não é no seu mérito. Talvez você veja: ainda eu não cheguei lá. Confiar nele, sabe o que é? Significa dar tempo para ele, tirar tempo com Deus, ouvir, chamar pelo nome, conversar com Deus todo o tempo. Você está no trabalho, você está falando com Deus. Você está assistindo televisão, você está falando com Deus. Você já convidou Jesus para assistir televisão com você? Talvez esses programas que você assiste não dá, né? Fala: Jesus, ó, agora não, porque esse programa sabe como é, fica um pouquinho aí, já já eu vou lá. Você já convidou Jesus para acessar a internet com você? Talvez não, né? Você já chamou Jesus para estar lá naquele lugar que você vai sexta-feira à noite? Chamar, dar o seu tempo, falar especificamente com Ele. Por isso essa é a pergunta. Você precisa conhecer esse Deus. O nome revela quem é a pessoa. O nome diz tudo. Eu quero ilustrar. E a pergunta é essa: como é que você chama Deus? Como é que você chama Ele? Como é que você chama esse Deus? E eu vou ilustrar. Por isso, meu telefone toca na minha casa, do outro lado da linha alguém fala: boa tarde, senhor Ricardo Capler, eu gostaria de conversar um pouco sobre o seu serviço telefônico. Eu gostaria de falar, ou melhor, ele diz: alô, boa tarde, senhor Ricardo Capler, eu queria conversar sobre o seu serviço telefônico. Uma coisa eu posso dizer de imediato: essa pessoa não me conhece, porque ela nem meu nome sabe pronunciar, ela nem sabe falar. Talvez a situação muda. Eu vou com a minha esposa no restaurante, chego para a recepcionista e falo: eu fiz uma reserva para 2 pessoas, meu nome é tal. E aí ela chega: senhor Ricardo Capler, a reserva está posta. Você acha que ela conhece quem eu sou? Ela sabe meu nome, ela pronunciou meu nome de maneira correta, ela falou certinho, mas alguns instantes atrás eu nem conhecia ela nem sabia o meu nome. Talvez você é alguém que me chama de pastor Ricardo. Se você me chama de pastor Ricardo, as chances de você conhecer alguma coisa a meu respeito são maiores. Sabe o que eu faço? Talvez tenha me ouvido já pregar, esteja familiarizado com alguns dos meus temas, mas você falar e saber o meu nome, dizer: ó, pastor Ricardo, e saber o meu título, não faz você um conhecido meu. Talvez você não me conheça pessoalmente, talvez você já estendeu um pouquinho mais, você já me chama de Ricardo, e eu presumiria que você me conhece ainda melhor. Os meus amigos me chamam de Ricardo, nós somos próximos. Ou talvez você poderia me chamar de Ricardinho. Isso quer dizer que nós somos amigos há muito tempo, a gente tem história, e você prometeu que não vai contar. Isso data de pelo menos 16 anos atrás. Nós temos intimidade, nós somos amigos. Ou talvez ainda aqueles que têm direitos exclusivos e tratamentos especiais, ou aquela que senta no meu colo, me chama de papai, e fala: pai, posso comer bala, posso fazer isso. Por isso essa é a pergunta: intimidade, não tem a ver com conhecimento. Como é que você chama Deus?
Será que você chama o cara lá de cima? O bebê Jesus de 3,8 kg, e etc e tal. O mestre, o Senhor. Ou talvez você é alguém que chama ele de Salvador, porque ele salvou a sua vida. Você chama Jesus de médico dos médicos, médico dos médicos, porque ele curou você de um câncer, ou porque ele restaurou a sua vida. Ou você chama ele de Jeová Jireh, porque no momento de provisão ele proveu. Ou você chama ele de Senhor, porque ele é o dono. Ou você chama ele de refúgio e força, porque nos momentos de dificuldade você sabe aonde é que você encontra esse abrigo. Você precisa transformar em nomes pessoais. Você conhece a Deus? Talvez você chame ele de simplesmente papai, papai. Talvez você conhece e chama a Deus simplesmente de amigo. Esse é o tipo de intimidade que Deus tem para você que está aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Nós aprendemos no discipulado, não sei se você já estudou isso, se chama Conhecendo a Deus, Fazendo Sua Vontade. Quantos já conhecem esse estudo? Maravilhoso, poderoso. A gente aprende algumas verdades sobre Deus que eu vou só citar. Eu queria que você ouvisse isso. A primeira: Deus está agindo ao seu redor. Você pode repetir comigo: Deus está agindo ao meu redor. Deus está agindo, Deus está fazendo. Uma segunda verdade é essa: Deus convida você para um relacionamento contínuo de amor com Ele. Deus está convidando, falando: filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu quero derramar minha graça sobre você. Terceiro, Deus deseja ver você envolvido com Ele através do ministério. Você pode falar isso? Deus quer ver você envolvido, Deus quer usar você. E aí o quarto: Deus fala através dos seus propósitos revelados na palavra para você. Deus quer falar através da palavra. O quinto: é preciso fazer ajustes na sua vida para juntar-se no que Deus está fazendo. Vamos ler isso todos juntos. É preciso fazer ajustes na sua vida para juntar-se no que Deus está fazendo. Vou abrir um parênteses. Sabe por que ainda Deus não derramou graça sobre a sua família? E a sua vida ainda está esse reboliço. E você é um frequentador da igreja. Você conhece a Deus, porque você ainda não entendeu que tem que fazer ajustes. Não dá para andar com Deus e continuar do mesmo jeito. Não tem como. E é aí que você está tropeçando. Você fala: não, eu quero Deus. E é sincero isso. Eu quero, pastor, não desamarra. Porque você precisa fazer ajustes. Você precisa abrir mão. Algumas coisas precisam mudar. Você precisa dizer não a algumas coisas para se juntar àquilo que Ele está fazendo na sua família. O sexto, sabe qual que é? Você passa a conhecer a Deus pela experiência que você vai tendo em obedecer. Cada vez que você obedece a Deus, Deus se revela mais. Cada vez que você fala: Deus, me mostra, Ele mostra, você faz, Ele se revela mais. Você vai conhecendo a Deus pela experiência com Deus. E aí, sendo assim, eu quero desafiar você, antes de fechar essa mensagem, a fazer algumas coisas. Sabe o que? Ajuste suas crenças, caráter e comportamento. Ajuste a sua crença, meu irmão. Talvez você sabe tudo de teologia, sabe tudo de Bíblia. Você nem vê no CPM que você fala: é fraco, que eu conheço grego, hebraico, eu sei tudo, eu poderia dar aula, etc e tal. Talvez você não entendeu nada. Você precisa ajustar o que você crê com o seu caráter, com aquilo que você faz. Não adianta dizer: eu creio em Deus, mas não vem à igreja dele, não confia nele, ama o dinheiro, não entrega o teu coração. A segunda coisa que você precisa fazer, sabe qual que é? Busque a visão de Deus para a sua vida. O que essa igreja deseja é dar visão, é dar direcionamento, é falar: vá para cá, Deus quer direcionar a visão de Deus para você. Uma outra coisa: entenda com clareza o que Deus precisa fazer em resposta à atuação dele na sua vida. Você está respondendo a ação de Deus? Você está respondendo? Ou você está saindo daqui dizendo amém? Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Não adianta dizer amém. Tem que obedecer, tem que sair daqui e fazer alguma coisa. E uma última coisa, sabe o que nós desejamos? Eu desejo: experimente Deus operando através de você. Deus deseja operar através de você, querido. Eu não sei onde é que você está, eu não sei quais são as suas dificuldades, e é hora de você ser honesto com você. Até que ponto você conhece a Deus? Vai respondendo essas perguntas. Até que ponto você conhece a Deus? Até que ponto você deseja amá-lo mais? Você deseja amar ao Senhor? Você deseja conhecê-lo mais, entrar no rio de Deus? A Bíblia vai colocando em Ezequiel 47, ele simboliza essa presença de Deus a um rio, onde nós primeiro colocamos o nosso pé e vamos andando. O rio de Deus vai tomando conta dos nossos joelhos, dos nossos artérios, vai tomando conta. Nós vamos mergulhando nesse rio e conhecendo
indo ao Senhor, no rio de Deus, você conhece a Deus? Mesmo que você já creia, olha aqui para mim, e seja batizado, talvez você precise assumir um novo compromisso de fé. Nós vamos orar junto por isso, dizer: Senhor, eu sou um crente em Jesus, mas eu estou precisando de intimidade. Eu conheço ao Senhor, eu creio no Senhor, mas não tenho te conhecido tanto. Talvez você ainda não decidiu crer nele. Talvez você ainda não se firmou na igreja de Jesus. Talvez você não tomou a decisão de seguir Jesus. Será que você deseja começar uma nova vida hoje? É hoje. Não espera. Não espera para amanhã. E eu tenho convicção que à medida que você conhecer melhor teu Deus, tudo na sua vida muda também para melhor. Aplauda o Senhor, porque isso é verdade. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quanto mais você conhece a Deus, isso eu tenho uma convicção do que Deus está fazendo na minha vida, e centenas de outras pessoas, tudo vai mudar para melhor, meu irmão. Você crê nisso? Diga amém. Sabe o que quer dizer isso? Um relacionamento do íntimo com Ele vai curar suas feridas, traumas do passado, insegurança, medo, autoestima baixa. Andar com Ele vai quebrar o poder do dinheiro, o materialismo na sua vida, vai te levar a viver uma vida de generosidade radical, de servir pessoas, de amar as pessoas, de ter um casamento abençoado. Em vez de viver para você, decida viver para esse Jesus, viver para o reino dele. Faça esse teste. Ele faz uma aliança, ele diz: busque o meu reino. Que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Sabe tudo isso que você está correndo atrás? Ele fala: vem fazer a obra do meu reino, que isso eu vou acrescentar, eu vou abençoar. Há muita gente que diz: pastor, o que eu ganho em servir a Deus? Ele diz: olha, que nós ganharemos 100 vezes mais nessa vida e no porvir. A recompensa, meu irmão, quando semeamos, quando evangelizamos, quando estamos na igreja de Jesus, Deus quer transformar a sua vida. Ao invés de você ser atormentado pela ansiedade, o medo, a falta de paz, você vai começar a ter segurança no nome de Jesus. Você quer conhecer Deus? Baixe sua cabeça enquanto eu vou falando e você vai orando. A banda vai chegando aqui. Aleluia. Queria que você orasse de verdade. Talvez você não ouviu nada do que eu falei. À medida que você vai conhecendo a Deus, você vai viver com poder, ousadia, graça, paixão. Vai ter coragem de falar de Jesus para as pessoas. Deixar de viver pensando no que os outros vão pensar. Parar de viver para agradar os outros, meu irmão e minha irmã que está aqui. Vivendo para agradar os pais, para agradar as pessoas. Conhecer a Deus vai levar você a ter ansiedade de falar desse Jesus. De falar: Jesus, enche-me com o Espírito Santo, enche a minha vida. E a partir do momento que você fizer isso, sua vida não será mais a mesma. Quando você vai orando agora, eu queria fazer um desafio. Você que talvez está aqui ainda pesquisando, primeiro domingo que você está, o segundo, talvez você está longe, você ainda não decidiu crer. Há uma promessa da palavra de Deus. Enquanto eu vou falando, você vai orando, falando com Deus. Deus vai falando algo poderoso. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Entenda isso, meu amigo, você que nos visita, você que talvez é até batizado. Para Deus não existe diferença entre nenhuma pessoa nesse lugar. Não tem diferença entre eu e você. Não tem diferença entre o seu líder de célula e você. Mas a grande questão é que Deus deseja que você creia nele, que você entregue a sua vida a Ele. E eu queria, enquanto nós estamos orando, nós vamos cantar. Se alguém aqui nessa tarde, enquanto oramos, está dizendo: olha, eu estou entregando a minha vida a Jesus nessa tarde, eu quero conhecer esse Deus, eu quero não só de ouvir falar, mas eu quero ter intimidade com esse Deus. Eu estou tomando uma decisão nessa tarde de seguir a esse Jesus. Levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você onde você está. Amém, amém. Deus te abençoe, louvado seja Deus. Há mais alguém que diz: olha, pastor, eu estou entregando a minha vida porque eu conheço Deus, muitas coisas sobre Ele, mas na verdade eu creio nele, eu sei algumas coisas, mas eu não tenho intimidade com Ele. Alguém que está entregando a vida a Jesus nessa tarde, levanta a sua mão, eu quero orar com você, querido. Levanta a sua mão, você que está dizendo: eu quero isso, eu estou tomando essa decisão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão. O segundo desafio talvez é para você que está dizendo: ó, pastor, eu creio em Jesus, Deus sabe que é verdadeira a minha decisão, mas eu não tenho conhecido Jesus com intimidade. Está faltando essa intimidade. Está faltando, na verdade, intimidade com Ele, uma busca de intimidade
intimidade, você está tomando uma decisão nessa tarde, dizer: eu quero prosseguir em conhecer a esse Deus, eu quero perseverar em conhecer Ele no relacionamento íntimo e pessoal. Levanta a sua mão onde você está, você que está tomando essa decisão de renovar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Eu queria terminar com a adoração, que a gente tem um negócio que eu já reparei nessa igreja aqui abençoada. Na hora que eu faço apelo, eu chamo alguns. Você que decidiu não vir, você já desligou um fiozinho aqui. Você está assim, já olhando lá para a porta, olhando para a fila, e você desconectou do alto, é ou não é? Você já sai, você já fica querendo cantar logo. Na verdade, você pode até não ir embora, mas você já desligou, você só repete, você não adora. Nós vamos adorar agora, nós vamos cantar o Senhor, e você vai ter um tempo agora de fazer duas coisas. Eu queria convidar você que talvez vai terminar esse culto recebendo oração, e você quer oração nessa área visual, eu quero renovar, eu quero oração por cura, eu não sei qual é a conclusão. Nós vamos cantar enquanto você vai estando aqui, os ministradores vão chegando, nós vamos despedir a igreja, e nós vamos ministrar aqui junto com a banda, líderes de célula que estão aqui, enquanto vai tendo intervalo com o culto, ministrar na sua vida para que Deus faça algo poderoso, Ele renova a tua alma. Então, enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar, e se você for ficar no teu lugar, você vai adorar ao Senhor, dizendo que bem perto está o Senhor. Aleluia, adora Ele. Talvez você vai chorar no seu lugar e falar com esse Jesus, que bem perto está. Bem perto está Jesus o Senhor. Você pode sair do seu lugar, se você quer oração, se você quer consagrar a sua vida, dizer: